Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quadro de Ciências. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre os seres vivos e a matéria bruta. Em que diferem os seres vivos dos corpos brutos? Essa é uma pergunta bastante relevante. Então podemos fazer a seguinte pergunta: o que existe de diferente entre uma pedra e um cachorro? A pedra se alimenta? Ela anda? Ela se reproduz? A pedra morre? Resposta: não. Ela não faz nada disso. E por que o cachorro se alimenta, anda, se reproduz, tem os seus cachorrinhos e morre? Resposta: porque ele é um ser vivo. Ele tem vida. E por isso ele nasce, cresce, fica adulto, se reproduz, envelhece e morre. Ou seja, ele realiza um ciclo vital. Então, durante o tempo em que vive, o cachorro precisa de energia para dar força e atividade às suas células. Essa energia ele obtém dos alimentos. Agora você compreende por que ele precisa alimentar-se? Mas, para encontrar o alimento, fica mais fácil que ele vá à procura do alimento do que o alimento à procura dele. Então, ele tem que ser móvel. Por isso, o cachorro anda. Então, podemos ter a seguinte noção que, se não se reproduzissem, os seres vivos se extinguiriam. Isto é, desapareceriam do mundo, pois eles não duram eternamente, nem surgem de forma espontânea como as pedras. As pedras se formam naturalmente no solo pela união de moléculas de substâncias minerais. Aliás, todos os corpos brutos não nascem nem morrem, apenas se formam, e podem durar infinitamente. Como não realizam trabalho algum, não consomem energia, portanto, não precisam de alimentos. Entre os seres vivos, alguns, como as plantas, possuem clorofila e são autótrofos. Eles realizam a fotossíntese e produzem os seus próprios alimentos, a custo do CO2 do ar e da água retirada do solo. Por essa razão, não precisam ser móveis. Os vegetais são fixos. Você, por acaso, já viu alguma árvore andando? Outros seres vivos, como os animais, são heterótrofos ou heterotróficos. Eles não possuem clorofila, como as plantas, nem realizam a fotossíntese. Assim, eles têm que viver em constante procura do alimento. Isso explica por que os animais são móveis. Pergunta norteadora: você pode ficar sem respirar? Claro que não. Todo ser vivo precisa respirar. E os corpos brutos respiram? Será que uma barra de ferro respira? Então, aí está outra clara diferença entre os seres vivos e os corpos brutos. Agora vamos ver algumas considerações finais e questões norteadoras sobre esse assunto. O ciclo vital compreende o nascimento, o crescimento, a maturidade, a velhice e a morte. Na maioria dos casos, durante a maturidade, o indivíduo se reproduz. Que atividade exerce a pedra no ambiente? Nenhuma. Livre de fatores de destruição, ela pode durar eternamente. Ela é um corpo bruto. Então, como vimos, em relação aos seres vivos, eles nascem e morrem. Não duram eternamente. Consomem energia, por isso necessitam alimentar-se. Reproduzem-se, para que não desapareçam. Então, o cachorro nasce, alimenta-se, consome energia, cresce, se reproduz e um dia morre. Afinal, ele é um ser vivo. Os seres vivos são formados de células. Alguns são apenas unicelulares. Constituem-se de uma única célula. Outros são pluricelulares, possuem muitas células. Os corpos brutos nunca são formados de células. Os vegetais são autótrofos e, portanto, são fixos. Os animais são heterótrofos e, consequentemente, são móveis, têm capacidade de locomoção. Por exemplo, para agarrar suas vítimas ou fugir dos seus agressores, os animais se movem e consomem energia. Então, precisam de alimento. Os corpos brutos naturais, não produzidos pelo homem, são os minerais, rochas, pedras preciosas, pepitas de ouro, etc. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.